Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre o teu coração e sobre a tua mente, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estava aqui orando, falando com o Pai, e Ele me pediu que eu fizesse uma coisa. Ele pediu para que eu trouxesse uma palavra para a sua vida, uma palavra de despertamento e uma palavra de arrependimento, para que o amor de Cristo, o amor ágape, ele possa ser transbordante sobre a tua vida. Que o amor de Jesus possa trazer de volta a essência da adoração, a essência do primeiro amor, o qual, quando você se entregou a Jesus Cristo pela primeira vez, você teve esse amor. E hoje, esse amor está apagado por causa de muitas tribulações, por causa que muitas vezes nós trocamos o Senhor, tiramos o Senhor do altar do nosso coração e colocamos outras coisas, colocamos ídolos no nosso coração. E o Senhor, Ele quer nessa manhã tirar todos os ídolos do nosso coração e nos trazer a essência da adoração, a essência do primeiro amor, o qual Ele nos entregou, o qual Ele derramou sobre nós, nos purificando de todo o pecado. 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim: o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Em nome de Jesus. Até aqui por enquanto. O Senhor, nessa manhã, queimou muito forte no meu coração de falar sobre o amor ágape, mas também da entrega dele na cruz do Calvário, o qual ele deixou o seu trono, se fez homem, andou por essa terra, sofreu dores, foi injustiçado, foi chicoteado, foi cuspido, foi chamado de demônio, foi chamado de tantas coisas horríveis. Tantas pessoas o traíram, tantas pessoas o abandonaram. As mesmas pessoas o qual ele ensinou a palavra, o qual ele curou enfermidades, o qual libertou de demônios e de legiões, o qual ele arrancou do lamaçal do pecado e trouxe para sua maravilhosa luz, trazendo o reino de Deus, o qual o reino é eterno. E ele nos amou tanto
que ele passou por todas essas aflições, por tudo. E no último dia, antes da crucificação, ele estava no Getsêmani. E ele suava sangue de tão aflito que ele estava, porque ele era humano, como eu e como você. Ele suou sangue de tão desesperado que ele estava aflito. E ele orou ao Pai: se possível, apartai de mim este cálice da ira, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. E o Senhor, ele se entregou na cruz do Calvário, derramando seu sangue carmesim, o qual ele não havia nele nenhum pecado. Ele veio como um cordeiro mudo, como um cordeiro santo, como um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, sem pecado nenhum. E ele se fez humano e se entregou na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo teu pecado, pela minha iniquidade, pela tua iniquidade, pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Ele se fez cordeiro para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Ele se fez como ponte para que pudéssemos ter total acesso a Deus, ao nosso Pai. Ele se fez como ponte, como travessia para a nossa salvação, para a nossa vida eterna para com Deus. E a palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a quem Ele enviou, Jesus Cristo de Nazaré. Então a nossa vida eterna não é só quando nós morrermos. A nossa vida eterna é quando nós conhecemos a Cristo Jesus. E nós, por livre e espontânea vontade, pelo Espírito Santo, aceitamos Jesus como o nosso único Senhor e Salvador da nossa alma. Ele sim, nos curando e nos salvando, nos dando uma nova vida. E aqui nesse plano, sim, terreno, recebendo a vida eterna, não só esperando novos céus e nova terra, mas pelo véu da sua carne, pela sua palavra, que é viva e eficaz, nós podemos ter, desde agora, desde aqui na terra, a vida eterna, conhecendo a Jesus, conhecendo o Senhor, conhecendo os seus feitos, conhecendo a sua palavra e o conhecendo através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o qual nos ajuda nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. O Senhor nos chama hoje para o arrependimento. Por quê? Porque o nosso primeiro amor ao Senhor já cessou, já foi embora. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca o Senhor em jejum, em consagração? Há quanto tempo você não tira um tempo para o Senhor? Há tanto tempo que você tem colocado outro ídolo no teu coração. E muitas vezes você não sabe por que sofre. Sofremos porque tiramos o Senhor, que é digno de estar no altar do nosso coração, do altar da nossa vida, do altar do nosso corpo, o qual Ele habita. Tiramos Ele e colocamos outro ídolo. E pode ser qualquer coisa o teu ídolo. Pode ser o teu trabalho, pode ser o teu marido, pode ser o teu filho,
Pode ser a tua vaidade, pode ser a arrogância, pode ser soberba, pode ser a mentira, pode ser a iniquidade, pode ser a prostituição, pode ser o adultério, pode ser qualquer coisa, o ídolo do teu coração. Então o Senhor, Ele te chama e me chama nessa manhã para que venhamos reconhecer quem está no altar do nosso coração, quem está no altar da nossa vida, para que possamos reconhecer onde nós temos pecado contra Deus, onde nós temos transgredido a lei do Senhor, da palavra de Deus, o qual Ele nos deixou como instrução, nos deixou para que nos mostrasse o caminho, o qual nós devemos seguir. Mas quanto tempo nós estamos distantes do caminho, mesmo dentro da igreja, mesmo estando em escalas, mesmo estando louvando ou pregando, ou adorando com os lábios, orando da boca para fora, mas sem entrega total. O Senhor nos chama para nos entregarmos a Ele, assim como Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, pois a palavra do Senhor diz que aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. O Senhor nos mostra muitas vezes que nós temos pecados ocultos em nossos corações, em nossas mentes. E o Espírito Santo, Ele nos mostra que estamos pecando, mas muitas vezes nós ignoramos o Espírito Santo. Muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo. E muitas das vezes nós não sabemos por que nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo. Porque nós o rejeitamos. Nós rejeitamos a palavra do Senhor, nós rejeitamos a presença do Espírito Santo, porque nós negamos quando o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado e nos pede para nos arrepender, mas nós ignoramos a voz do Espírito Santo, porque nós não queremos nos arrepender, nós não queremos nos arrepender de verdade. Porque o Espírito Santo vem quando nós nos arrependemos de verdade. Não quando nós nos emocionamos. Não quando nós estamos com a consciência pesada. Não. Mas é quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Quando nós reconhecemos com a mente e confessamos com a boca o que está no nosso coração. O Senhor vem com a sua graça e derrama sobre nós e nos perdoa. E o caráter de Cristo que vem pela palavra do Senhor nos transforma, nos convence de todo o pecado, de toda a nossa transgressão e iniquidade. O Senhor, Ele já se entregou na cruz do Calvário, Ele já se entregou totalmente por mim e por você. Agora basta nós nos entregarmos verdadeiramente a Cristo Jesus, negando todo o eu, negando toda a carne, toda a consciência da carne. É assim que nós vivemos com paz em Deus, negando toda a carne, confessando todo o pecado e pedindo para o Espírito Santo nos libertar de todos os espíritos malignos que pode estar sim dentro de você, está sim influenciando a sua vida, e sem você perceber, você está sendo influenciado por demônios e espíritos malignos, porque muitas das vezes damos legalidade e não vemos. Então o Senhor nos chama para nos arrepender verdadeiramente e reconhecer onde nós temos mentido, onde nós temos enganado, onde nós temos omitindo coisas. Então o Senhor, Ele nos chama para confessar tudo aquilo que está oculto no nosso coração, na nossa consciência. E quando nós nos arrependermos, quando confessarmos com a boca e pedir para que o Espírito Santo nos transforme, nos liberte de
todo espírito maligno que tem nos influenciado, o Senhor, Ele tira, Ele arranca toda potestade, todo governante, toda hoste maligna sobre a nossa vida. Ele nos purifica de todo pecado e expulsa todo demônio. Quando nós reconhecemos nossos pecados, quando nós queremos verdadeiramente ser transformados e ser formados e forjados no caráter de Cristo. E só podemos ser forjados no caráter de Cristo quando lemos a palavra do Senhor, quando meditamos nas escrituras do Senhor. Ele nos mostra o nosso pecado, Ele nos mostra onde temos falhado, Ele nos mostra, é o Espírito Santo, através da palavra, e Ele nos mostra. Mas se nós ignorar aquilo que o Espírito Santo nos mostra, a nossa mente fica cauterizada. A palavra do Senhor nos diz isso, que quando o Espírito Santo nos mostra que estamos pecando e quando nós ignoramos, é como se nós estivéssemos cauterizando a nossa mente. E aí acaba que nós não vemos mais o que estamos fazendo de errado, não vemos mais o que estamos fazendo, porque o diabo cega os nossos olhos e o nosso entendimento quando nós damos legalidade a ele. Então o Senhor nos chama hoje para o arrependimento, Ele nos chama hoje para se arrepender, para nos entregar à cruz do Senhor, nos entregar aos pés de Cristo Jesus e reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas transgressões e nos entregar verdadeiramente a Cristo e dizer: não vivo mais eu, a Natasha, mas Cristo Jesus, o qual se entregou na cruz do Calvário por mim, é quem vive em mim. Não vivo mais pelas minhas vontades, não vivo mais pelos meus desejos, não vivo mais pelos meus sonhos, não vivo mais pelos meus projetos, mas tomo posse da promessa de Deus, tomo posse da vontade de Deus, tomo posse do querer de Deus sobre a minha vida, o qual é muito maior, o qual é muito melhor, porque nós somos falhos e errantes. Por mais que nós achamos que aquilo é bom, não é bom, porque nós não conhecemos a vida e todas as coisas como Deus que criou os céus e a terra e tudo que nós vemos criou. Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro e Ele quer nos guiar. Mas nesta manhã o Senhor te chama para se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, como Jesus se entregou por você. Jesus quer que você se entregue a Ele totalmente, não por metade, não por porção, não uma área que você quer entregar e a outra não, mas é por completo. Todas as áreas da tua vida, Jesus quer que você entregue a Ele, porque Ele vai tomar o controle da tua vida e Ele vai te guiar no caminho dEle e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua família. E os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida se cumprirá. E você verá a glória de Deus se cumprindo sobre a tua vida. Você verá a promessa de Deus se cumprindo sobre a tua vida. Então eu te convido nessa manhã. Eu te convido porque o Espírito Santo queimou no meu coração para trazer essa palavra para a tua vida e para a minha vida. Porque Ele ministrou e tem ministrado no meu coração. Para que eu venha me arrepender, para que eu venha reconhecer as minhas falhas, minhas iniquidades e os meus pecados, as minhas transgressões. Então Ele me pediu para que eu trouxesse essa palavra para você, assim como Ele está fazendo na minha vida, Ele quer fazer na sua vida, mas basta você se posicionar. E eu te convido, te arrependa verdadeiramente e o Senhor fará tudo novo. Tudo novo, basta você se posicionar e querer se arrepender. E a graça de Deus virá e será derramada sobre a tua vida. E o Senhor fará maravilhas através da sua vida.
e através da sua família. Basta você se posicionar e querer mudar verdadeiramente de vida e deixar Cristo Jesus conduzir a sua vida. Então eu te convido, se arrependa em nome de Jesus.